Você estará ouvindo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 6. As crianças são facilmente moldáveis. Salomão neste provérbio se refere a Davi seu pai e da instrução que dele recebeu. Davi era seu pai e também o rei. Como rei, ele deveria instruir e dirigir o seu povo. Como pai, tinha a responsabilidade de prepará-lo para se tornar um grande homem que um dia estaria em seu lugar na direção do povo. Quando ele revela que era filho único de sua mãe, era para dizer que, apesar de Davi ter tido outros filhos, com Batseba ele era único, já que o primeiro havia morrido. Os outros eram somente seus meio-irmãos, por parte de pai. A expressão do versículo 1 de instrução ou correção do pai deixa implícita ternura e afeição, bem como preocupação e disciplina por parte dos pais. A instrução do capítulo 4 lembra o início da primeira orientação por parte dos pais, feita em Provérbios 1, versículo 8, onde diz: Filho meu, mas aqui ele faz referência a filhos. Assim como seu pai o instrui, o filho ensinará aos seus filhos, uma geração após outra geração. O apelo aos pais para ensinarem as coisas de Deus aos seus filhos baseia-se em Deuteronômio 6, 7 e 8 e reflete os Salmos 78, versículo 3 e 4. As gerações passadas não tinham livros escritos com suas histórias ou experiências de vida. Eles as contavam boca a boca e de geração em geração eram ensinados. Se os filhos forem devidamente edificados, eles poderão edificar os seus próprios filhos e filhas, dando continuidade à descendência piedosa, geração após geração. As crianças são facilmente moldáveis. Se ensinarmos a elas o bom caráter e, consequentemente, o Evangelho, elas aprenderão. Elas são receptivas ao Evangelho. Crianças são cheias de energia e vigor. Elas têm diante de si muitos anos de serviço a oferecer para o reino. Elas fazem parte da herança que Deus concede. Salmos 127, versículos 3 a 5. Quando negligenciamos a criança e não demos a ela o devido valor, estamos nos opondo ao Deus Todo-Poderoso. Ensine à criança coisas boas e retas, e elas viverão em santidade de vida. O filho bem orientado se torna um adulto prudente. A criança deve ser instruída na palavra, como alimento espiritual e também instruída no cotidiano. Quando bem instruída, ela respeitará a seu pai, ao seu próximo e a Deus. Também respeitará o seu professor como seu segundo orientador. A criança que respeita o seu professor ou o seu instrutor, de modo geral, amará a correção, pois saberá que aquilo que lhe é ensinado a fará sábia e comedida. A boa doutrina é uma lei fundada sobre princípios inquestionáveis da verdade, que é fiel e digna de toda a aceitação. Se nos submetermos a doutrinas, não podemos deixar de nos submetermos à lei, não a lei que sufoca, mas a lei do Cristo, do viver em amor, em obediência à palavra de Deus. Atos 15, 28 e 29 dá um exemplo da lei do Antigo Testamento que deveria ser seguida e obedecida. Não a lei imposta por homens, mas aquela que o próprio Espírito Santo orienta naquilo que é necessário. Lembre-se, uma boa criança bem orientada jamais será uma má pessoa, tornando-se adulto. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar,
e até quando for velha, ela nunca se desviará dele. E lembre-se, Jesus te ama.